Tatiana, vários dos seus livros têm um aspecto autoficcional ou autobiográfico, em que o seu novo romance Melhor Não Contar vai ao encontro e, ao mesmo tempo, modifica essa perspectiva narrativa. Ele, num certo sentido, continua, né, o que eu venho fazendo como escritora, mas talvez aqui eu corra um risco maior no sentido de assumir mais esse autobiográfico. Um livro que não poderia ser um primeiro livro, né? É um quinto romance, e eu acho que eu já me sinto mais aqui, esse aqui é o meu lugar, a literatura é o meu lugar, eu posso me colocar mais, eu não preciso criar tantos artifícios. Eu acho que foi um pouco essa tentativa de criar menos artifícios, mas ao mesmo tempo, porque eu sei que eu estou fazendo literatura. Mesmo que seja um romance autobiográfico, que a personagem se chame Tatiana, como eu, aquilo já é outra coisa, né? É escrita, é algo que sai de mim, que não é uma forma de exposição, como eu falo no próprio romance, mas exposição nesse sentido de pôr para fora. Agora, o aspecto mais explicitamente autobiográfico que esse livro tem, trata, por exemplo, da Helena Salem, que é sua mãe, fala muito dela, dando referências factuais sobre a vida dela, sobre a morte dela. Esse aspecto mais explícito também demorou para se tornar assim na sua obra, porque aqui aquilo que é relatado é mais traumático? Então, esse romance ele fala de um assédio que a Tatiana sofreu, que começou muito nova, né, e depois foi mais ali na adolescência, do padrasto, né? E eu acho que esse tipo de violência que acontece com crianças e adolescentes, elas são violências muito estruturais, que formam a pessoa, né? Então, acho que é algo que eu tentei colocar no livro, né? Como aquela menina, ao se transformar mulher, num momento de violência, como ela é marcada por aquilo. É um livro muito sobre escrever também, é um livro muito sobre ser mulher, sobre as transformações passadas por uma mulher ao longo da vida, né, por muitas violências, traumas de relação com o corpo e tal, mas acho que é um livro sobre uma mulher que escreve, né? Então, se tem um fio condutor no livro, para mim é esse, que é o da escrita. Que outros traumas aparecem no livro? Acho que o trauma fundamental, assim, talvez seja a morte da mãe, mas também a morte da mãe logo depois da morte, aí eu posso falar da minha vida, né, porque isso foram coisas que aconteceram comigo. Então eu perdi a minha irmã mais velha quando eu tinha 17 anos, e quando eu tinha 20 anos eu perdi a minha tia e a minha mãe num espaço de 30 dias. E elas eram realmente as minhas três referências de mulher, né? De mulher, de pessoa, de tudo. Então, acho que foi um desamparo ali muito grande. Todo o meu amor pela literatura, pela escrita, veio dela. Que é jornalista, Era escritora. jornalista, foi a primeira correspondente de guerra brasileira, cobriu a guerra do Yom Kippur. E esse assédio, ele foi uma espécie de muro assim, na nossa relação. Algo que veio de fora, né, e que se impôs ali. E a minha mãe, ela teve um câncer nos últimos 8 anos da vida dela. Então, eu passei por um dilema muito grande, que era contar ou não contar. Também tem outro trauma relacionado à maternidade, que é um aborto, né? Foi um aborto que eu vivi, já que a gente está falando de coisas autobiográficas, né? Uhum. E que eu vivi enquanto eu escrevia o livro. E aí eu achei que era muito importante trazer esse acontecimento para o livro, porque o próprio livro tem algo de diário, né? Nessa coisa de trazer também o que está acontecendo para ele, né? Uma coisa interessante que você escreve também, que escritores que escrevem diários escrevem depois de terem publicado obras, romances, contos, poemas, etc. Ao passo que, no caso das mulheres, a escrita do diário acompanha o próprio surgimento da obra literária e passa a ser assim, uma espécie de escrita parceira, né? Eu acho que o início da escrita para a mulher, de qualquer mulher, a entrada na narrativa, mesmo das mulheres que depois não fazem da escrita o seu trabalho, ela acontece com um diário, né? Com essa escrita que ela é íntima, muito subjetiva, secreta, não é para ninguém ler,
né? Até hoje todas as meninas, elas ganham presente de aniversário diários. No geral tem uma fechadura, que é para ninguém ver mesmo, né? Então tem muito essa ideia de que as histórias das mulheres, elas não são para o mundo. Ao contrário das histórias dos homens, do herói, né? Daquele que sai de casa, tem grandes aventuras e depois volta cheio de histórias para contar. Né? Exatamente. É um livro que fala de todas as formas de lidar com conteúdos problemáticos que não conseguem se expressar e que têm que ser elaborados de alguma maneira. Tanto que há um capítulo muito breve, o capítulo 106, em que você escreve sobre várias dessas perdas, inclusive da separação, uma separação amorosa. E você escreve: quando termina uma separação? Quando termina um luto? Quando termina um assédio? Quando termina um aborto? Quando termina um amor? Quando termina um livro? Uhum. Enfim, o livro é a expressão de todas essas outras dúvidas que recaem sobre o próprio livro, né? Sim, eu quis terminar com essa pergunta, né? Do quando termina um livro, justamente porque eu acho que todas essas questões fazem o livro, né? O livro são essas questões. E essa ideia de que há coisas que não terminam nunca, num certo sentido, né? Eu pergunto quando termina, que é meio... Será que terminam?